Vamos lá, pessoal, vamos dar início então a mais uma aula com muito carinho aqui. E agora o objetivo é a gente focar em algumas situações, aprofundar nossos estudos. Nós já sabemos o que é o imóvel rural. Quem possui uma propriedade rural, o ideal é que tenha o imóvel cadastrado no CAR, CECIR, são os cadastros administrativos. Isso é necessário e ajuda muito em diversas situações. Quem também tem imóvel rural regularizado tem um imóvel devidamente registrado lá no cartório de imóveis competente, né? Então isso também é importante. Quando nós falamos aqui do cadastro, né? Cadastro rural, como que eu vou fazer isso, o passo a passo? Isso é muito importante, né? Como que eu faço isso, como eu faço a inscrição? A inscrição do imóvel rural no CAR, ele é realizado de fato por meio de sistema eletrônico e deverá ser feito junto ao órgão estadual competente na unidade federativa em que se é de fato localizado esse imóvel. É muito simples, viu, gente? Eu falei na aula, eu falei sim, cursos anteriores, eu falei da inscrição para fazer um requerimento para ter a propriedade, o domínio de uma área considerada rural, porém pública e da União. Então eu falei do cadastro, a regularização fundiária, eu dei o passo a passo ali. E nesse mesmo site, se você entrar, então para fazer o cadastro rural, é muito simples, você entra no site www.gov.br, anote aí, vamos lá, anota aí, importante, www.gov.br, você vai entrar no site e lá vai aparecer com muita facilidade, serviços e informações. E aí tem lá, inscrever imóvel rural no cadastro ambiental rural. CAR. Inscrever imóvel no cadastro ambiental rural CAR. Se você tiver dificuldade, não tem como ter dificuldade, porque está muito fácil, hein? Está muito fácil em serviços, dentro do site você acha em serviços. Se você tiver alguma dificuldade, dentro do site tem uma lupinha, está escrito assim, o que você procura? Se você digitar lá, CAR, cadastro CAR, já aparece, já te joga para o link. É muito fácil, hein? Muito simples, hein? Quando nós falamos de CAR, esse cadastro tem que ser feito. Então, escrever o imóvel rural no CAR ambiental é muito simples, muito fácil. Você vai entrar e lá tem iniciar. Na hora que você clicar em iniciar, pronto, já pede os dados, as informações do imóvel, você vai preencher e esse cadastro é feito de forma muito rápida no próprio site. Professor, posso fazer isso de forma presencial? Pode fazer isso de forma presencial, mas não existe essa necessidade, tá? Você consegue fazer esse cadastro com muita facilidade via online. O cadastro ambiental rural, o CAR, é um registro, gente, público eletrônico nacional. Então, um registro público eletrônico nacional. Ele é obrigatório para todos os imóveis rurais, então não é facultativo, é obrigatório. E tem a finalidade de integrar as informações ambientais dos proprietários e também posses rurais, né? Dos proprietários rurais e as posses rurais. O que nós precisamos saber? Voltando na aula anterior, voltando no curso anterior. Posse, qualquer outra situação que não seja registro. Quando eu tenho um documento, um contrato de gaveta, escritura pública não registrada, carta em matação, carta de adjudicação, sentença judicial, qualquer documento mesmo, hein? Qualquer documento, seja qual for, timbrado por um cartório ou timbrado pelo Poder Judiciário, qualquer documento que não seja a certidão de propriedade atualizada do cartório competente, não adianta chorar. O que você tem, o que o seu cliente tem é posse. Posse não é propriedade. Propriedade é o número de matrícula do imóvel no cartório de imóveis competente. Ok? Então, muito importante isso, hein? Qualquer outro documento que você tem, então, que não prove a propriedade, que prove a posse rural, você vai usufruir também para fazer esse cadastro. Então, volto a falar, o cadastro ambiental rural, muito fácil de fazer, passo a passo, hein? Tô pegando na tua mão aqui, ó, passo a passo, presta atenção. Você vai entrar, normalmente um advogado, uma advogada, o próprio produtor rural, o próprio proprietário, o próprio possuidor pode fazer isso. Mas, normalmente, o proprietário, o possuidor rural, prefere contratar você, advogado, advogada, para fazer esse cadastro. Por falta de tempo, falta de conhecimento, falta de internet, falta de acesso. Depende, cada um, né? Tem gente que mexe com computador, produtor rural melhor que você e eu, né? Então depende, cada um tem um jeito, cada um tem um estilo de vida. Mas fato que esse cadastro tem que ser feito. Não interessa se vai ser pago ou não. Quando é pago para alguém fazer,
O mercado dos advogados especializados em regularizações de imóveis rurais cobram em média 2 salários mínimos. Por quê? Para parar para fazer esse cadastro, 2 diligências. É o valor cobrado, de 2 até 5. Ok? O cadastro ambiental rural, então o CAR, ele é feito com muita facilidade no site www.gov.br. Você vai em serviços e consegue, dentro do link dos serviços, tem lá, inscrever imóvel rural. Cadastro ambiental rural CAR. Muito fácil. Não achou? Fez confusão? Vai na lupinha, tem uma lupinha que você vai digitar o que você quer achar. Então, a lupinha aparece lá. O que você procura? Você vai digitar e vai conseguir fazer. Tá bem? Muito fácil, hein? O CAR, então, é um registro público obrigatório, é um registro público nacional, obrigatório para todas as propriedades e imóveis rurais, com a finalidade de integrar, sim, as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo uma base para controle, monitoramento, planejamento ambiental, econômico e o combate também ao desmatamento, tá? A inscrição do imóvel rural no CAR, ela é realizada por meio de sistema eletrônico e deverá ser feita junto ao órgão estadual competente, na unidade federativa UF, que se localiza o imóvel rural, ou pela internet. Cada ente federativo, possui um órgão competente para esse serviço, quando você quer fazer presencial ou necessariamente precisa ser feita alguma autenticação. Esses contatos encontram-se disponível com muita facilidade dentro do site também. Anota o link aí, www.car.gov.br www.car.gov.br. Você consegue entrar nas informações para inscrições, né? Se precisa ter alguma homologação, alguma coisa, cada estado tem alguma informação diferente do que a informação nacional. É muito difícil ocorrer isso, mas é importante você saber. Se você clicar nesse site que eu te falei, o www.car.gov.br, você vai ver que tem todos os estados, tem os contatos de todos os estados. É muito fácil. Se você digitar no Google também, gente, CAR, Cadastro Ambiental Rural, já aparece. E aparece em ordem, hein, por estados. Então é muito fácil. Que nem aqui, ó, eu abri aqui para você ter ideia. Acre, Secretaria do Meio Ambiente, SEMA, Instituto do Meio Ambiente, do Acre, IMAC, que toma conta. Então aparece a rua Rui Barbosa, 135, Centro, Rio Branco. E aparece os telefones e e-mail. Aparece o contato até do responsável aqui, aparece o Fernando. Isso eu estou vendo agora, atualizado, tá? Então você consegue com muita facilidade. Então aparece de todos os estados. Por isso eu falo para você entrar nesse site, porque nós temos nomes diferentes, né? Veja, o Acre é Secretaria do Meio Ambiente, o SEMA. Já Alagoas é Instituto do Meio Ambiente, o IMA. O Amapá, Secretaria do Estado do Meio Ambiente, SEMA também. Amazonas, Instituto, olha como muda já o nome, ó. Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPA-AM, né, Secretaria do Estado do Meio Ambiente, SEMA. Bahia, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA. Ceará, aparece aqui, ó, Superintendência Estadual do Meio Ambiente. Cada estado, gente, tem uma nomenclatura diferente para você conseguir verificar, homologar o cadastro do CAR. Por isso é importante você ter acesso a esse site. Eu vou repetir para você, tá? CAR, se você não precisa digitar o www, você pode digitar o link direto, car.gov.br, ok? Contatos. Se você digitar no Google, contatos do cadastro rural, CAR, já aparece o link com muita facilidade. Eu estou te falando de várias formas para você conseguir consultar. A Secretaria do Amapá é o SEMA, Amazonas, Instituto de Proteção ao Meio Ambiente, Bahia, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Ceará, já tinha falado, Brasília, Distrito Federal, Instituto Brasília Ambiental, IBRAM, Espírito Santo, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF, Goiás, Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, o CECIMA. Olha o Maranhão aqui, ó. Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, SEMA. Muitos chamam SEMA, né? Muitos chamam SEMA. Mato Grosso, SEMA também, Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Mato Grosso do Sul, IMAJU, Instituto do Meio Ambiente Mato Grosso do Sul. Minas Gerais, Instituto Estadual de Florestas, IEF. Pará,
Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Paraíba, Superintendência do Meio Ambiente, SUDEMA. Paraná, olha o Sul aí, Instituto Ambiental do Paraná, IAP. Pernambuco, Agência Estadual do Meio Ambiente, CPRH. Piauí, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMAR. Rio de Janeiro, Instituto Estadual do Meio Ambiente, INEA. Rio Grande do Sul, Instituto de Desenvolvimento Sustentável, ó, como já muda o nome, hein? E Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, estou falando, tá? Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, IDEMA. Rio Grande do Sul, SEMA também, Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Rondônia, Secretaria do Estado de Desenvolvimento Ambiental, SEDAM. Roraima, Fundação, ó Roraima, ó, Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, FEMARC. Santa Catarina, FEMARC não, deixa eu retificar aqui, ó. FEMAR com H no final, tá? Então FEMAR. Depois Santa Catarina é Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, SDS. São Paulo, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CA. Só diferente de São Paulo? CA. SA. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Sergipe, Administração Estadual do Meio Ambiente, ADEMA. Tocantins, hein? Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMAR, com H no final também. Então veja, e tem o da União, né? Que é o Serviço Florestal Brasileiro. Então, o cadastro aqui, os telefones, os endereços, porque tem endereço, tem cadastro, tem telefone, inclusive tem e-mail, né? Tem e-mail também. Olha que legal, gente, que nós temos aqui. Vários cadastros importantes para que você consiga ter acesso, né? Acesso a pessoas, a responsáveis. Então isso é muito fácil, muito legal, muito bacana. Então, volto a falar, você acha com muita facilidade. O Serviço Florestal Brasileiro é responsável por coordenar o âmbito federal, né? Mas cada estado tem o seu. O CAR presta apoio à implementação dos entes federativos, então é importante. Esse serviço pode ser feito por cidadãos e empresas, né? Se proprietários ou possuidores. E as etapas, gente, para a realização desse serviço é muito fácil, né? Conforme nós vimos aqui, você acessa pelo site, pelo web, faz o cadastro, o tempo mínimo, diz aqui o próprio site, que é 20 minutos, você faz esse cadastro, no máximo, e ele vai ser homologado, vai ser confirmado, vai gerar um número de protocolo. Então é muito fácil, muito simples. Você consegue prestar esse serviço do seu escritório, isso é muito legal, né? Então não tem segredo. O que precisa para fazer o CAR, Cadastro Ambiental Rural? Quais são os dados e documentos, né, para fazer o CAR? Eu preciso ter em mãos, né, o anotado, para preencher o cadastro no próprio site, a identidade ou a certidão de nascimento, CPF ou CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e-mail de todos os proprietários, o endereço de propriedade e documento de comprovação também da propriedade ou posse, tá? Isso é importante também. Então, muito fácil, muito simples, né? Professor Júlio, como emitir o CAR? O passo a passo é acessar o site daquele determinado estado que você está prestando o serviço. No passado você baixava um programa, né, que era chamado módulo de cadastro. Hoje não, você faz o cadastro pelo próprio site, então muito mais fácil. Praticamente todos os estados são assim. Depois você consegue, tendo um número, você consegue verificar se o número está disponível. É muito fácil, muito simples. As maiores dúvidas que eu falo sobre o CAR, eu diria que nós temos o quê? O que é o CAR? Né? Então, o Cadastro Ambiental Rural, que consiste no registro público eletrônico dos imóveis rurais e que tem como objetivo integrar as informações ambientais de forma georreferenciada das propriedades e posses rurais. A finalidade, o controle, o monitoramento, o planejamento ambiental e, sem dúvida nenhuma, o combate ao desmatamento, né? Conforme o artigo 29 da Lei 12.651. Dentro dos objetivos do CAR é promover a identificação do imóvel para regularização, uma regularização ambiental, inclusive, e monitoramento também. A inscrição no CAR é obrigatória, já falamos diversas vezes aqui, mas muito fácil de fazer. Então, é um serviço que muito advogado, contador presta, mas é muito simples de fazer. E até quando posso fazer meu CAR? Né? A resposta é, ele pode ser feito com muita facilidade por meio de cadastro, disponível no site. É muito simples. Quem pode fazer o CAR? Um profissional, foi contratado para isso, você,
ou a própria parte. Documentos necessários, nós já falamos aqui, não, endereço do imóvel, da propriedade, documento que comprova a posse ou a propriedade, né, propriedade só matrícula, certidão de propriedade atualizada, comprova a posse qualquer contrato de gaveta, qualquer justo título, planta, memorial descritivo ou croquis, poderá ser elaborado no próprio sistema do cadastro, né, você pode fazer a inclusão também, e caso o proprietário tenha firmado algum termo de compromisso, também, ou com o IBAMA, deverá informar também no CAR. Essas informações, gente, serão cadastradas e com isso você consegue outros cadastros, acesso a financiamentos imobiliários típicos para produtor rural, então é bem interessante. Quando nós falamos da planta memorial descritivo, nós já falamos aqui que é uma planta que o topógrafo, quem for fazer a topografia ou o georreferencial, precisa entender que propriedade rural tem alguns requisitos a mais. Tem que aparecer a delimitação do perímetro do imóvel, a delimitação das áreas de preservação permanente, APP, eu trago os exemplos lagos, açudes, rios, nascentes, também cobertura florestal, né, vegetação nativa, a delimitação da reserva legal, a RL, e também a delimitação das áreas de uso restrito. Não podemos esquecer também que a delimitação de áreas consolidadas, se houver, também tem que aparecer. O que é considerado pequena propriedade ou posse rural, né? O termo correto é pequena propriedade rural ou posse rural familiar, que é o termo mais utilizado. Por que eu falo isso? São termos que o CAR, quando você vai fazer o cadastro, você precisa saber o que é para não errar. Então, para fazer esse tipo de cadastro, é importante que você saiba que a pequena propriedade rural ou a posse rural familiar é aquela que possui até 4 módulos fiscais, explorado assim mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar ou, né, o empreendedor familiar rural. O conceito foi estendido às pequenas propriedades e às posses rurais até 4 módulos fiscais, tá? Que exploram a atividade agro-silvopastorista, né, chamado, o termo mais utilizado, abrangendo ainda assentamentos e projetos de reforma agrária também. Quantos módulos rurais tem a minha propriedade rural? Você vai ter que medir, né? Módulos rurais são unidades de medida expressa em hectares, fixados para cada município brasileiro. Por isso nós temos uma diferença de um módulo de um município para o outro, por isso precisa tomar cuidado. Os módulos fiscais estão definidos pelo Estatuto da Terra, a Lei 4.504 de 64 e a Instrução Especial do INCRA também, tá? Então, importante. O que se refere ou o que fazer se um proprietário tiver mais de uma propriedade rural? Cada propriedade, né, rural deve ter seu próprio cadastro. Então, não é porque eu tenho várias propriedades rurais fazer um cadastro só, é por propriedade rural, tá? Porém, propriedades vizinhas que fazem limite uma com a outra, do mesmo proprietário, deve ter apenas um cadastro. Acho que esse é o pulo do gato também. É importante lembrar que o acesso ao CAR tem que ter login e senha, então você vai criar esse login e senha, marca aí para não esquecer. E é único, né, para cada pessoa, e quando uma pessoa acessar o CAR, ela terá disponível os dados de todas as suas propriedades de fato, né? Outra pergunta que é feita também, terei algum documento que comprove que efetuei o cadastro no CAR? Quando o cadastro for concluído e enviado ao servidor, ao SICAR Federal, será emitido um recibo informando o número do CAR, né, e os dados do proprietário. É com isso que você identifica que tem um cadastro legal no CAR. Outra pergunta que foi feita, é necessário completar o cadastro de uma vez só? A qualquer momento você pode parar o cadastro, né, um cadastro que você vai preencher diversas informações, pois o programa ele salva automaticamente as informações inseridas e você pode voltar para completar. Tá? Então é bem legal nesse sentido também. E se os dados cadastrais estiverem incorretos, professor Júlio? Caso, né, na análise seja verificada que faltam alguns documentos ou que os dados cadastrais estão corretos, será enviada uma notificação informando o ocorrido por e-mail, no e-mail que você cadastrou, e se forem colocadas informações falsas ou omissas, o cadastro será cancelado, tá? Mas você consegue retificar sim. Para cancelar um cadastro já finalizado, também a pergunta é, dá ou não dá, professor Júlio? Somente o órgão competente para analisar a validação do CAR que pode fazer o seu cancelamento, tá? Você consegue fazer o pedido do cancelamento no próprio site também, mas sua retificação poderá ser feita posteriormente no envio. Outra pergunta que foi feita, professor Júlio, farei o CAR da minha propriedade rural uma vez só? Sim, uma vez só. Você não precisa ficar cadastrando, criando um CAR novo, não, uma vez só. Porém, o proprietário possui, o proprietário ou o possuidor ou representante legal, né, você que foi contratado para prestar esse serviço, constituindo, responsabiliza-se pela atualização das informações de maneira periódica. Então, você vai ter um cadastro só, mas você tem que atualizar, isso é importante.
Outra pergunta que foi feita, o CAR servirá para comprovação de regularização fundiária? Não tem nada a ver, gente. Regularização, registrar uma coisa, o CAR é um cadastro obrigatório do imóvel rural. Então, tem o CAR, já tem o registro, não tem nada a ver, não vai confundir não, pelo amor de Deus, hein? Conforme previsto na legislação, a Lei 12.651, o CAR não será considerado documento para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse, nunca, é só um cadastro rural, tá bom? Mais uma pergunta que foi feita aqui pelo aluno também, o que é a central da propriedade ou do possuidor? A central da propriedade ou do possuidor é o canal de comunicação entre o órgão estadual responsável pelo CAR e o proprietário, né? Possuidor, representante legal, declarante no preenchimento do cadastro, tá? Na central, o usuário obtém um arquivo de extensão, CAR, a segunda via do recibo de inscrição do imóvel rural no CAR e acompanha a inscrição e análise também, acesso histórico das mensagens e notificações também, tá bom? Mais uma pergunta foi feita, como recuperar o arquivo CAR e segunda via do recibo de inscrição? Gente, isso é fácil, é possível recuperar o arquivo CAR e a segunda via do recibo de inscrição por meio da central de propriedade também. Você tem as opções, baixar o arquivo CAR ou recibo de inscrição, muito fácil também. Como recuperar a senha da central de propriedade do possuidor, o SICAR, né? Também é muito fácil, você acessa, vai acessar as informações do CPF, ou CNPJ, o e-mail de cadastro, e você consegue recuperar essas informações também, tá bom? Então, muito fácil, muito simples, hein? Então, dá para trabalhar com muita tranquilidade nesse sentido também, tá bom? Quantas dúvidas, hein? Quantas informações? Muita coisa, né? Vamos lá, então, fechando esse assunto do CAR, o cadastro é muito simples, né? Muitos profissionais cobram para fazer isso, claro, é tempo, é um serviço, é uma prestação de serviço, mas não tem nenhum bicho de sete cabeças, né? Esse cadastro ambiental rural é fácil de fazer, ele foi instruído e criado pela Lei 12.651 e se relaciona com o SINIMA, né, que é o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, regulamentado pela Instrução Normativa, a MMA, número 2 de 2014. Seu principal objetivo é criar uma base de dados, mas isso gera uma facilitação muito grande para aquele que tenha um cadastro, né? Então, é uma regularização administrativa, né? Nós falamos da regularização registral, que você já sabe o que é TACRAC, mas essa regularização administrativa é muito importante, porque com esse cadastro consegue o possuidor, o proprietário, participar de programas de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, programas de regularização ambiental, a PRA, créditos agrícolas em todas as suas modalidades, seguros agrícolas também em condições mais vantajosas que as do mercado, né, de fato, geração de créditos tributários também, isso é muito legal, linhas de financiamento para iniciativas de preservação voluntária da flora nativa e isenções de impostos, né, para os principais insumos e equipamentos também. São as grandes vantagens de você ter o cadastro do CAR. Quando nós falamos de CAR, né, como realizar o cadastro? Então você consegue com muita facilidade no sistema, já te falei, www.gov, é muito fácil, e você também pode digitar no Google SICAR, tá? Para o cadastro no SICAR também é fácil, hein? Para cadastrar-se no CAR, você pode digitar no Google Sistema Online SICAR, SICAR, né? Sistema eletrônico que visa integrar o gerenciamento de informações também. É um outro caminho, outro link que você consegue fazer com muita facilidade, tá? Então, bem simples, hein? Bem simples, dá para fazer. Falamos do CAR aqui, né? Cadastro rural, mas não podemos esquecer do CECIR, né? O CECIR não pode ser esquecido, não. Então, é mais um cadastro necessário, mais um cadastro que muita gente também precisa. Para emitir o certificado, basta acessar, agora estamos falando de outro cadastro, tá? O CECIR. Então, o segundo cadastro que nós precisamos para emitir o certificado, basta acessar o site SN, ok? CR. SNCR. Quer dizer isso, professor Júlio? Sistema Nacional de Cadastro Rural. Então, esquece o CAR, estamos falando do CECIR. Se você digitar no Google, cadastro CNCR ou cadastro Sistema Nacional de Cadastro Rural. Sistema Nacional de Cadastro Rural. Pronto, você já vai achar. Alguns dados têm que ser colocados, né, no código do imóvel rural. O código imóvel rural, 13 dígitos, né? A sede do imóvel, né, o estado, o município. E também tem que informar a pessoa física ou jurídica, o CNPJ ou o CPF do titular. É muito simples também de fazer esse cadastro, também é um cadastro que muitas vezes profissionais da área, contadores, advogados cobram 2 até 5 salários mínimos para fazer esse cadastro. Esse cadastro é bem simples, é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, conhecido como CECIR.
Qual que é a finalidade desse cadastro, né? A finalidade do certificado CECIR. O certificado, gente, ele é utilizado para promover a regularização do imóvel. O certificado é fundamental para quem deseja obter o financiamento de um banco, arrendar também ou desmembrar a terra. Ele também é muito importante para a realização correta, né, da contabilidade rural. Eu trago para você outro ponto importante, a Lei 4.947 de 1966 aborda no artigo 22 sobre essas, né, e mais outras finalidades também do cadastro, né, do certificado do cadastro. Entre elas, né, algumas definições oficiais fornecidas pelo INCRA para o CECIR é o documento emitido pelo INCRA que comprova o cadastramento do imóvel rural junto às autarquias ou à autarquia e que é indispensável para transferir, arrendar, hipotecar, desmembrar, partilhar, divorciar ou herança também e obter financiamento bancário. Então não é só o cara, precisa ter o CECIR, precisa ter os dois. Os dados constantes do CECIR são exclusivamente cadastrais, não legitimando direito do domínio, né, ou posse. E o certificado, gente, contém informações sobre o titular da área, a localização, a exploração, a classificação fundiária do imóvel rural. Como que funciona, professor Júlio, a emissão do CC? Então vamos lá, presta atenção aqui, volta comigo aqui. Ó. Para emitir, né, o cadastro, basta acessar o site, que é o Sistema Nacional do Cadastro Rural, digita no Google, Sistema Nacional do Cadastro Rural, cadastro, ou cadastro SNCR, pronto, você já vai achar. No link, alguns dados têm que ser colocados, né, o código do imóvel rural, são 13 dígitos, para você identificar com facilidade. O F, né, que é a sede do imóvel, o município, sede, informar que se é uma pessoa física ou jurídica, e ao final digitar o CPF do titular ou o CNPJ. Atenção, se algo der errado e o certificado não for emitido, é válido procurar uma unidade do INCRA, tá? Você consegue fazer isso na unidade do INCRA, informando que não consigo fazer pelo site, com muita facilidade. Cada município tem a sua unidade do INCRA, com muita facilidade você acha no site também, para entender o que pode ter acontecido. Se você não souber qual é o código do imóvel ou não conseguir emitir o CECIR, também é importante procurar a rede do INCRA de atendimento, tá? Muito fácil também. Quem não tem acesso aos meios digitais também pode procurar a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, apresentando o CPF e o CECIR do ano anterior também consegue, tá? Vamos lá, vamos falar sobre a validação desse cadastro, muito importante, hein? O documento não tem valor se não for validado, ok? Essa validação, por sua vez, é feita por meio do pagamento de uma GRU, que é o Guia de Recolhimento da União, que, de acordo com o INCRA, é gerado após a certificação de fato ser aprovada, ou seja, o certificado foi emitido. Então, o certificado ser emitido, pronto. Depois do pagamento da taxa de serviço cadastral, o imóvel rural passa a estar com a regularidade cadastral atualizada, tá? Quem pode emitir o CC? Quem tem uma propriedade na área rural pode ou não estar sujeito ao pagamento de ITR, pode ter uma isenção. Isso não tem nada a ver com o cadastro CECIR. E é obrigatório, né, que seja feito o cadastro rural, e isso é feito com muita facilidade. Em relação à autenticação, quantas pessoas físicas ou jurídicas querem fazer transações imobiliárias, por exemplo, o cartório ou o banco, né, irá solicitar certificação da propriedade para verificar se a mesma possui um CECIR autêntico, é feita a consulta, a autenticidade do CECIR. Portanto, o banco vai conferir no empréstimo se esse cadastro é autêntico. E a periodicidade, anualmente, né, um novo certificado deve ser emitido. Este, por sua vez, irá substituir o anterior. Sabendo disso, é importante estar atento ao site do INCRA, pois nele será informado quando será feita a nova emissão. Por isso, muitas vezes você é contratado pelo seu cliente, não para cadastrar o CECIR, porque até ele tem, mas ele está desatualizado. Então, isso é importante também, faz toda a diferença, tá? Então, o CECIR é o certificado de cadastro de imóvel rural, comprovando, né, que o imóvel está cadastrado no INCRA. Só com o documento é possível transferir, arrendar, hipotecar, desmembrar, partilhar em caso de divórcio ou herança o imóvel rural também e, consequentemente, fazer financiamentos bancários também. Quem pode utilizar esse serviço? Quem tem imóveis rurais cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro, o SNCR, né, do INCRA, e também está com os dados do imóvel atualizados no Sistema Nacional de Cadastros Rurais. As etapas, eu vou emitir um número, CECIR se eu não tenho, e vou fazer a atualização desse cadastro, com muita facilidade também.
Volto a falar, o site é www.gov.br, tem outros links também que você consegue acessar, mas é muito simples, é muito fácil de fazer também, tá bom? Então a ideia é que você consiga fazer com muita facilidade, porque realmente é simples, é fácil, né? Então falamos aqui da regularização administrativa, tá, do imóvel rural. Professor, fui contratado, sou advogado, advogada, contador, engenheiro, fui contratado para fazer a regularização administrativa. Pressupõe que nós já temos a regularização registral, vamos verificar como está esse imóvel junto aos órgãos, aos entes federativos. Vou verificar se tem CECIR, o cadastro CECIR, o CAR, essas inscrições, esses cadastros estão devidamente atualizados, ok? Em relação ao registro de imóveis, cabe eu analisar o que o meu cliente tem, quanto tempo de posse ele tem. Eu trabalho com uso capião, temos mais de 36 espécies, 3 procedimentos. Quando o nosso cliente cumpre os requisitos posse, manso pacífica, animus domini, eu vou trabalhar com uso capião. Quando ele não tem esses requisitos, eu vou analisar se existe uma outra possibilidade, uma adjudicação compulsória, vou analisar a possibilidade também de uma REURB, regularização fundiária, junto ao município. Quando é imóvel rural de terras da União, aí eu posso fazer essa regularização fundiária. Eu já ensinei no site www.gov, você consegue fazer a regularização no próprio site, o requerimento da regularização direto no site da União, com muita facilidade também, tá bom? Parabéns para você que assistiu a aula, conte comigo sempre, estou aqui à disposição para te ajudar, tá bom? Um abraço e até mais.